Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Para você que curte quadrinho, para você que curte RPG, esse canal tá perfeito. Toda segunda e quarta a gente tem vídeos comentando, trazendo curiosidades, informações bacanas sobre quadrinhos e sobre RPG. Se você gosta só de um dos dois, fica com a gente também, dá uma chance, dá uma olhada aí no nosso material, de repente você se apaixona, descobre um novo hobby aí. Então, se você curtir, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhuma das nossas resenhas, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais blá blá blá, bora para a resenha, que hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai comentar esta edição aqui, Batman, As Muitas Mortes de Batman e Outras Histórias, tá? Edição em capa dura, lançada pela editora Panini em 2019. Tem bastante coisa interessante para a gente comentar aqui. A gente vai dar uma geral pela edição, falando um pouquinho sobre cada uma das histórias, né, que estão contidas aqui. Então fica com a gente que vai ter muita informação legal. Primeiro, um aviso. Se você é leitor das antigas, colecionador das antigas, todas as histórias que estão contidas aqui nessa edição já foram publicadas antes no Brasil, na revista Batman, que saía na década de 90, aquela revista do Batman em formato americano. Salvo engano, foi a primeira vez que o Batman foi publicado em formato americano no Brasil. Então, tudo que tem aqui já saiu lá. Claro, aqui com papel melhor, com capa dura, né, edição de colecionador, esse tipo de coisa. Beleza? Então, vamos lá. A gente já começa aqui com uma ilustração, né, na abertura da revista. E se você é leitor das antigas, provavelmente reconhece essa ilustração aqui, já sabe qual é uma das histórias que a gente vai tratar aqui. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui a sequência da revista, beleza? A primeira história que a gente tem aqui é Faces, tá? Que foi publicada numa edição anual do Batman. E ela traz uma aliança meio insólita entre o Batman e o Duas Caras. O que tem de interessante para a gente comentar aqui sobre essa edição? Primeiro, olha só. Não é uma história muito conhecida do Batman, não é uma história muito famosa, mas enfim, tem algumas curiosidades. A gente vai ter aqui a presença do Duas Caras, olha, com a metade deformada verde. Talvez os leitores mais recentes estejam acostumados a ver essa metade de outra cor, né? Lilás. Foi uma mudança que provavelmente se deu por conta do filme, né? do Batman Eternamente, que lá o Duas Caras tinha a face deformada púrpura e depois lilás, púrpura, enfim. E aí depois isso passou a ser implementado nos quadrinhos também, mas originalmente era verde, como vocês podem ver aqui nesta edição. Outra coisa interessante é que a gente tem aqui uma aparição do Robin aqui no cantinho, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse Robin aqui é o Jason Todd, tá? E ele tá com um uniforme meio diferente aqui, né? A história começa no inverno aqui, então ele meteu aí, parece que ele meteu um pijamão aí por baixo do uniforme, né? Para não sair com as pernocas de fora, né? Enfim. E não é a única aparição que a gente tem nessa edição também, olha, a gente vai ter aqui, ó, de novo aqui o Duas Caras verde aqui, né, mais próximo, a gente vai ter, olha, a nossa querida Batgirl, Bárbara Gordon, marcando presença aqui. E um detalhe interessante para comentar é que essa história foi publicada em 89, né, então a Bárbara Gordon, ela já tinha sido atacada pelo Coringa, né, já estava paraplégica, só que isso aqui a história se passa um pouco antes, né, da Piada Mortal. Eles não fazem referência direta à Piada Mortal, enfim, mas pelo fato dela ser a Batgirl, dela estar andando, a gente consegue localizar a história nesse momento da cronologia do Batman. Só que a história avança um pouquinho e quando ela aparece de novo, olha, ela já está aqui na cadeira de rodas, tá? Só para situar um pouquinho quem gosta de encaixar as coisas, né, de cronologia, então essa história se passa em dois momentos, né? Ela começa antes da Piada Mortal e vai se desenrolar depois. Outra coisa interessante que a gente tem para comentar é que nessa história eles acabam, Batman e o Duas Caras, né, eles acabam tendo que ir para Santa Prisca, que é uma das inúmeras nações fictícias da DC, mas essa em especial teve grande relevância ao longo dos anos, né? É uma nação do Caribe, lá ou da América do Sul, enfim, que teve que é um grande centro de drogas, um grande centro de criminalidade, e foi lá que surgiu o Bane, lá que foi refinada, né, a droga veneno, né, que está toda ligada aí a momentos importantes da história do Batman. Então aí, só mais uma curiosidade para a gente comentar, né? Passando essa primeira história,
a gente vai aqui justamente para as muitas mortes de Batman, né? A história principal, vamos dizer assim, a história que dá nome para essa edição. E essa história, ela é bem bacana, ela é bem interessante, especialmente esse primeiro capítulo. Eu vou mostrar aqui algumas páginas para vocês, olha. O roteiro é do John Byrne, e essa é a nossa primeira curiosidade, né? O John Byrne não é muito conhecido por ter escrito histórias do Batman, especialmente histórias publicadas na revista mensal, né? Ele já escreveu algumas edições especiais, geralmente do Batman junto com outros heróis, mas uma história assim típica do Batman, né? É mais raro. E aqui é uma história de pura investigação, de mistério e tal. Então é bem bacana ter a experiência de ler uma história do Batman do John Byrne. E o que é legal também de comentar dessa primeira parte das muitas mortes do Batman, ó, é que olha só, não sei se vocês repararam, eu já passei várias páginas aqui e não tem diálogo. A história toda, esse primeiro capítulo, é praticamente uma história muda. E o artista, o Jim Aparo, que é velho conhecido dos fãs do Batman, ele dá um show de narrativa aqui. De encadeamento de ideia, de construção de cena, é muito bacana, é uma história bem legal. Olha, a gente vai ter aqui os reflexos, né, da morte do Batman, né, os vilões, olha aqui o Duas Caras Verde de novo, o Dick Grayson, né, com a Corey, né? Então, enfim, o próprio Alfred e tal, né? Então, a história praticamente muda, para não dizer, tá aqui, olha, esse é o único balão do Gordon aqui, saia. É a única frase, é o único balão que a gente vai ter nessa primeira parte, né? Claro, depois a história vai seguindo, né? E como são as muitas mortes do Batman, né? Olha só, aqui já tem uma outra morte. Mas o que é isso? São pessoas, obviamente, vestidas como o Batman que estão sendo assassinadas. Mas o porquê disso, né? E toda a trama, né, que envolve é o grande lance da história. A segunda parte já começa tem um pouquinho também nessa pegada de história silenciosa, né, mostrando que o Batman estava fora de Gotham, né, estava na França quando a situação aconteceu, e olha, e os cadáveres estão sendo encontrados na cidade, e até que ele descobre, né, lá estando lá na França, que ele está sendo considerado morto, aí ele volta para Gotham e aí a história vai começar a se desenrolar. Olha, quando ele pega o criminoso que ele estava atrás lá, olha, e aí alguém mostra para ele no jornal que ele está sendo dado como morto. Aí é que ele volta para Gotham e a investigação começa. Então, assim, é uma história bacana, é uma história legal, é uma trama interessante criada pelo John Byrne. Os desenhos do Jim Aparo a gente nem fala, né? Estão muito legais. E muitos Batmans morrem antes da trama se desenrolar e a gente descobrir quem é o culpado. Né? Eu não vou dar spoilers aqui da história, de repente alguém não leu ainda, mas é uma história que vale a pena, é uma história legal. Mas assim, eu só fiquei com uma dúvida. Não acho que seria a história mais importante dessa edição para dar nome, né? Enfim, apesar de ser uma história bacana, não é um dos grandes clássicos do Batman, né? Mas, enfim, foi o nome que escolheram para dar à edição. E o que nos leva à próxima história, né? Ou melhor dizendo, o próximo conjunto de histórias aqui. As muitas mortes do Batman, só para alertar vocês, ela é uma história em 3 partes, tá? E a próxima é o Batman Ano 3, que é uma história dividida em 4 partes, tá? Então, assim, é uma edição bem grande, né? Dá pra ver assim, um volume de páginas bacana e várias histórias realmente, né? Mas vamos lá, chegamos ao Batman Ano 3, que eu sinceramente não entendi por que não nomearam a edição com Batman Ano 3, porque em termos de importância, de cronologia, essa história aqui seria a mais importante, né? Seguindo, né, naquela tradição de histórias do Batman, ano 1, ano 2, né, foi até o ano 3. Tudo bem, tem gente que torce um pouco o nariz pro Batman ano 3, mas eu acho uma história legal, eu tenho uma lembrança muito bacana de quando eu li essa história pela primeira vez, né? Ela foi escrita pelo Marv Wolfman, melhor dizendo, e desenhada pelo Pat Broderick. Tem gente que não curte muito o traço do Pat Broderick. Eu particularmente não tenho muitos problemas com ele não, mas eu acho que às vezes falta um pouquinho de movimento no desenho dele, né? Talvez nas cenas de ação ele deixe um pouquinho a desejar e tal, e ele tem um traço meio cheio de detalhes. Tem gente que não curte muito, mas eu não tenho muitos problemas com isso não. Eu gosto do traço dele. Do que trata o Batman Ano 3? Na verdade, é uma história que vai nos apresentar
o Robin, Dick Grayson, né, o Robin original, como ele chegou na vida do Batman, né? Então, supostamente, no terceiro ano, né, em que o Batman agia, né, começou a agir como o Cavaleiro das Trevas, foi que ele adotou o Robin. Então a gente vai ter aqui todo o passado do Dick Grayson, né, a questão dele no circo, olha aqui, com a família e tal, vai recontar um pouco disso, encaixando a situação toda para como o Batman, né, tomou conhecimento, né, ele estava lá no circo, olha a cena trágica da morte dos pais dele, né, do Grayson, e o Batman estava lá, presenciou isso tudo. Então, assim, Batman no 3 ele vai encaixar cronologicamente a história do Dick Grayson, do Robin, no legado do morcego, né? Vai dar aqueles detalhes, né? Vai explicar como é que eles se encontraram, aquele tipo de coisa, né? Por que, que o Batman adotou o Dick Grayson, por que, que ele levou o Dick a se tornar o Robin, né? Enfim, toda essa história. E tem um pano de fundo, a história fala do passado, mas ela também mostra o Dick Grayson atual, né? Atual daquela época, né? Já como Asa Noturna. Né? Então ela reconta o passado do Grayson, mas mostra ele também como Asa Noturna. E a história toda, não que o foco principal seja esse, mas ela trata de questões do passado do Dick Grayson, né? Que está tudo relacionado aqui na trama que é construída pelo Marv Wolfman, né? É uma ameaça do passado que retorna ali depois dele do Dick Grayson já crescido e tudo mais. E uma coisa que é interessante a gente mencionar também aqui é que essa história ela está bem ligada com a morte em família, que para quem não sabe foi quando Jason Todd morreu, né? Foi assassinado pelo Coringa. Então aqui a gente vê o Batman lidando diretamente com as consequências disso. É um Batman que está mais descontrolado, é um Batman que está mais violento, é um Batman que está em negação da morte do Jason Todd, né? Ele limpa a casa, limpa a Batcaverna de qualquer coisa que possa lembrá-lo do Jason. Então ele está agindo de forma descontrolada por conta dessa morte, né? Então tá tudo misturado nessa história, né? Então é uma história bem legal, é um roteiro bem bacana do Marv Wolfman, né? Vai mostrar, olha, toda a primeira vez que os dois, né, agiram como dupla, o treinamento do Dick Grayson, tudo isso vai estar aqui entremeado com o enredo principal, né? Então, assim, é uma história bem legal e bem interessante para quem quer conhecer esse período da história do Batman. Na verdade, essa parte toda, né, dele lidando com a morte do Jason Todd, essa fase, foi muito legal, né? É uma das fases que eu mais gosto do Batman e é bem interessante mesmo. E se você quiser uma visão, olha aqui, só rapidinho, a ilustração que eu mostrei logo no início, né? Se você quer uma visão geral desse período, né? Porque isso aqui também, além de estar ligado com a morte em família, né, a morte do Jason Todd, os eventos aqui do Batman no 3, eles vão estar diretamente ligados com o surgimento do próximo Robin, que é o Tim Drake, que até faz uma participação pequena aqui na história e tal. Então, se você quiser uma visão geral desse período, tem uma edição bacana, vou dar uma dica bônus aqui, tem uma edição bacana para complementar, que é a edição especial Batman Morte em Família. Eu vou botar a capa dela aqui do lado, só para você relembrar ou para você conhecer, enfim. Então, com essa edição aqui e mais as muitas mortes do Batman, você vai ter todo esse panorama desse período que eu estou falando, né? Das consequências da morte do Jason Todd para o Batman e o surgimento e o início da carreira do Tim Drake, que viria a se tornar o próximo Robin, né? Bem bacana, muito legal mesmo. É uma trama que eu gosto bastante, eu falei, né? Eu tenho um carinho muito especial pelo Batman no 3, porque eu me diverti muito lendo essa história. E pra gente fechar aqui, a gente vai ter a última trama, né? Que é uma história em duas partes, que é sobre o Engenheiro do Crime. Também escrita pelo Marv Wolfman e desenhada pelo Jim Aparo. Essa história também não é um grande clássico do Batman, tá? Não é uma história que marcou muito assim e tal, mas é uma história legal, é um roteiro bacana. Marv Wolfman é muito competente nos roteiros, o Jim Aparo nos desenhos nem se fala. E a gente tem aqui como curiosidade para destacar a aparição aqui já do Tim Drake, tá? Tim Drake ainda em treinamento, tá? Não veste um uniforme aqui, é justamente para mostrar o quão difícil foi para o Batman aceitar que o Tim Drake estava pronto, né, para vestir o uniforme e sair junto com ele em patrulha. Então,
Tim Drake passa bastante tempo aparecendo nas histórias, assim, na Batcaverna, treinando e tal, e discutindo alguma coisa, e o Batman dizendo que ele não está pronto ainda. Então é esse tipo de coisa. Então é interessante mostrar, e ainda é a parte final daquilo, né, de como ele lidou com a morte do Jason Todd, né, todo o cuidado que supostamente ele não teve antes com o Dick Grayson e com o Jason Todd, ele teve antes de liberar, né, o Tim Drake para se tornar o novo Robin. Então é isso. A dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido as muitas mortes de Batman e outras histórias, tá? É uma edição que eu recomendo fortemente para quem é fã do Batman. Então, se você curtiu o vídeo, assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe seu like aí pra gente, por favor. Se você não curtiu, deixe o seu dislike, mas comente por que você não curtiu pra gente ter oportunidade de melhorar nos próximos vídeos. Beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!